Olá, estamos aqui diretamente da redação da Viagem e Turismo, dando início a essa série de transmissões ao vivo, de lives, um dia repleto de conversas com gente interessante, com gente viajada, sobre o assunto que a gente mais gosta de falar, que é viagem, obviamente. Às 2h30, vamos receber o médico infectologista Gessé Alves, que é coordenador do Núcleo de Medicina do Viajante do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Vai dar dicas preciosas de como evitar perrengues de saúde durante uma viagem. Às 3h20, a gente conversa ao vivo com o empresário e empreendedor em série da Noite Paulistana, Facundo Guerra, e o jornalista americano Matthew Shirts, sobre São Paulo, obviamente. 4h10, hora de viajar para os parques de Orlando. Para isso, a gente convidou Renata Costivelli e Felipe Almeida, do blog Vai para a Disney. Um pouco depois, às 5 horas da tarde, Ricardo Castanho, que foi por 14 anos editor de gastronomia do Guia Quatro Rodas, vai contar quais são os melhores roteiros gastronômicos de São Paulo, do Brasil, desculpa. E não acabou. Às 5h50, vamos ter o povo da expedição Raiz, uns loucos que rodaram 8 meses pelo Brasil numa Caravan 1976. E às 6h40, vamos falar de roteiros bíblicos de Israel, com o diretor da revista super interessante, Alexandre Versignaci. E às 7h30, a gente fecha o dia com Carlo Cauti, um jornalista italiano que vai falar sobre Itália, que é um país que todo mundo ama. Então, bom, teremos várias atrações, mas independente para todo mundo, para todo tipo de viajante, mas independente do tipo de viajante que você é, uma coisa eu tenho certeza, que você já fechou algum tipo de hospedagem, já reservou algum hotel pela Booking.com, que é o maior site, a maior plataforma do mundo de reserva de hospedagem. E para contar mais sobre isso, contar mais um pouquinho sobre essa operação gigantesca e também revelar em primeira mão uma pesquisa muito bacana sobre tendências de viagem em 2018, quem vai falar com a gente é a Luísa Boller, que é gerente de marca da Booking.com. A Luísa está no Rio, no escritório do Rio da Booking. Luísa, você está aqui com a gente? Estou aí, tudo bem? Oi, Boa Luísa, tarde. tudo bom? Quer dizer que você não está em Paraty, você está no Rio de Janeiro mesmo, apesar desse background de Paraty aqui aí atrás de você, que todo mundo está vendo. Então, isso faz parte aqui da nossa experiência mágica, né, de viagem, todo mundo que trabalha aqui no escritório também. Cada sala é com um tipo de decoração, de um lugar super inspirador aqui da região do estado do Rio de Janeiro, e aí cada escritório no Brasil vai seguindo essa forma da gente entrar no mundo das viagens. Que maravilha. E, por falar em experiências de viagem, essa pesquisa que vocês fizeram com 18.500 viajantes, vocês identificaram que 2018 vai ser o grande ano das experiências de viagem. Eu queria te perguntar, quais as experiências mais fantásticas de hospedagem pelo mundo? Olha, na verdade, a experiência é do viajante, né? São tantas possibilidades e oportunidades que a gente possibilita cada dia mais, né? E independente, enfim, do tipo de viajante, a gente sabe que a variedade é algo que faz muita diferença na hora da escolha. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, mas mais da metade, de 1,5 milhão de acomodações que a gente tem dentro da plataforma do Booking não são hotéis, né? São outros tipos de hospedagens, como, por exemplo, casas de temporada, barcos, aviões, casas na árvore, iglus. Então, assim, a variedade é realmente algo que a gente sempre coloca em evidência, porque a gente sabe que cada viajante vai ter uma experiência imersiva e uma experiência customizada. Olha, até estamos vendo umas fotos aqui de algumas hospedagens diferentes. Nossa, esse é um hotel debaixo d'água. Estamos acompanhando aqui. Olha, outro que dá para ver a aurora boreal de dentro do seu iglu. Esse é onde? Exatamente. Eu acredito que seja na Finlândia. Meu Deus. E você pode, com esse teto maravilhoso, né? Você pode até ver o Papai Noel passando por aí, né? Com as rendas. Com certeza, né? Estou perto do Dependendo Natal da ainda. época do ano. Está na hora dele.
E me conta, você parece que você já se hospedou num barco em Amsterdã, é verdade? Como que é essa experiência de se hospedar num barco, num hotel barco? Então, muitas pessoas também, isso é super interessante também, né? A sede do Booking.com fica na Holanda, né, em Amsterdã. Então, a gente sempre busca formas de viver a cidade, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar por lá. E uma dessas vezes eu realmente me hospedei, era um sonho que eu tinha como viajante mesmo. E a experiência dentro de um barco é super holandesa, né? Eles vivem, eles respiram na questão dos canais, mesmo por toda a cidade. Então você tem uma outra perspectiva do local onde você está, você interage com a cidade de uma forma diferente, né? Olha de baixo para cima. Eu particularmente recomendo muito para quem tem esse desejo de conhecer a cidade, ter um outro olhar, vai com certeza se encantar. Que legal. É uma cidade encantadora. E falando de se hospedar como locais, né? Quer dizer, isso é uma experiência cada vez mais popular, cada vez as pessoas fazem mais em vez de ficar em hotel, ficar em casas particulares, como uma forma de experimentar mais o lugar como morador. E aí, qual a relação, pela pesquisa que vocês identificaram, qual a relação que os viajantes esperam ter com o anfitrião? Poderia falar mais sobre isso? O legal, a gente tem esse dado bastante, de uma forma bem forte na pesquisa, né? De mais da metade, 55% dos brasileiros realmente têm a intenção de fazer uma hospedagem, de realizar uma hospedagem através de uma casa de temporada, por exemplo, de uma forma não convencional de hospedagem, até porque isso possibilita que eles consigam todos os viajantes consigam ficar em lugares que eles sozinhos, né, de repente não conseguiriam também pela questão do valor. Então, você poder dividir o local entre os seus amigos, entre a sua família, é também uma grande vantagem. Além disso, tem, como você comentou, tem também a expectativa de que você viva de uma forma mais local, de que você consiga não viver só aquelas experiências turísticas, né, mais conhecidas, mas com certeza o que esse viajante está esperando é uma consultoria local, né? Assim, 34% dessas pessoas que dizem querer ficar em propriedades particulares, elas dizem que elas querem ser um local, mas não querem viver com o local, né? Sim. Então, receber essas dicas do proprietário, né, da propriedade é sempre bacana, mas também tem sempre essa divisão entre o momento em que a pessoa também quer explorar sozinho, né? Sim, Então é bacana ter esse balanço, assim, do contato com o dono da propriedade, mas a experiência também de sair, passear e conhecer por si mesmo. Tem medo que o dono da propriedade possa ser um pouco invasivo, sei lá, enfim. Desculpa. Me conta um pouquinho, como funciona essa parte de reviews dos hóspedes? Dá para confiar? Parece que, acho que as pessoas ficam meio assim, como que isso é feito na Booking? Como é super confiável os reviews? É exatamente isso que eu ia comentar. Na verdade, você se sente muito mais seguro, né, como viajante, quando você consegue ler, estudar e comparar diferentes tipos de viajantes que também já foram para aquele local, para aquela mesma acomodação e fizeram ali a sua avaliação. A diferença mesmo é que dentro do Booking.com a gente tem mais de 170 milhões de avaliações reais, ou seja, avaliações que elas são confirmadas, né, antes da gente ir para o ar, de colocar esse conteúdo no ar. A gente sabe que foi feito por um viajante real e que faz realmente foi feita depois de uma reserva que efetivamente aconteceu. Então, eu acho que é a forma mais confiável e principalmente porque você pode filtrar, você pode olhar as avaliações que são só, por exemplo, de casais que viajaram ou então de famílias que viajaram com filhos. Então, às vezes também o que vale para um tipo de viajante não é a mesma coisa que você está esperando, né? Expectativas podem ser diferentes. Então, essa questão de você também poder filtrar os diferentes públicos ajuda muito na hora da assertividade dessas avaliações. Legal. Aliás, acabamos de receber aqui uma mensagem da Paulette Stipe,
e ela disse que já reservou pela Booking.com em Nova York. Quando chegamos no hotel, estava em greve e quando chegamos no hotel, estava em greve dos faxineiros e não podíamos ficar lá. Ligamos para o Booking, foi tudo resolvido, fomos para outro hotel e o Booking pagou a diferença. Ficamos muito satisfeitos e felizes com o atendimento do Booking. Paulette acaba de mandar este recadinho. Vamos, continuando aqui. Isso que você falou de casas de temporada e tal, é uma forma também de economizar, né? Porque a gente, né, não estamos no melhor momento. E o que o brasileiro está fazendo para continuar viajando nesse momento de crise? O que vocês identificaram pelas pesquisas e por outras pesquisas que vocês tinham feito em 2016, 2017? Conte um pouquinho como se viaja na crise agora. Deixa só eu agradecer aí o feedback da Paulette, né? Muito obrigada por... Realmente a gente tem uma preocupação constante, o nosso serviço de atendimento ao consumidor funciona 24 horas por dia, em mais de 43 línguas, então a gente realmente, o foco da gente é sempre prestar a melhor experiência possível. Mas, então, voltando a esse assunto mesmo dos diferentes perfis, né, também econômicos, a gente sabe que o Brasil passa por uma série de instabilidades, mas o mais interessante é a gente perceber que através desses dados, né, o brasileiro ele não deixou de viajar. Ele está viajando até mais, mas fazendo viagens mais curtas, viagens de finais de semana, viagem que ele consegue economizar na questão da passagem aérea, que a gente sabe que ainda é uma barreira muito grande no Brasil. E também a questão de algumas mudanças de comportamento, na medida que o brasileiro também vai se tornando mais experiente, mais maduro, né? Vai se assemelhando mais ao comportamento do viajante europeu ou americano, por exemplo. Então, tem toda a questão do brasileiro agora está aproveitando mais promoções, né? E aqui vale com certeza falar dos diferentes tipos de tarifas que você pode encontrar dentro, por exemplo, do Booking.com. Então, se você tem uma tarifa que tem um cancelamento gratuito, ou se é uma tarifa que te dá um desconto mais agressivo, por justamente não ser mais reembolsável, né? Isso é muito bacana, porque você pode filtrar isso. Mais uma vez, eu sou a freak total dos filtros. Eu acho que é uma ferramenta poderosíssima. Eu deixo realmente essa dica para vocês explorarem cada vez mais, cada vez melhor essa questão de todos os filtros que ficam nas nossas barras, né, na esquerda. E tem também coisas interessantes, como, por exemplo, o brasileiro aprendendo a aproveitar melhor viagens de trabalho e a estender durante um final de semana prolongado, um feriado, que é uma tendência do mercado aí, chamado de pleasure, né? A união das viagens de business com as viagens de leisure. E aí a gente vai mesclando isso, né? A questão mesmo da gente aprender a aproveitar esses descontos, essas ofertas, através de programas de fidelidade também. Tudo isso, o brasileiro está realmente se tornando um viajante mais maduro e mais experiente nos últimos anos, principalmente também por conta das ferramentas de tecnologia, como, por exemplo, o Booking. E, Luísa, voltando para as tendências, que outro tipo de experiência vai estar em alta em 2018? Além de toda essa questão da tecnologia, que eu acho que é um grande highlight, um grande destaque, né, que a gente comprovou através da pesquisa, que os viajantes eles estão cada dia mais propensos a utilizar as ferramentas de tecnologia para aumentar melhorar a sua experiência. E tem outras coisas que são até às vezes opostas, né? Por exemplo, cada dia mais viagens também relacionadas a roteiros de aventura, fazer caminhadas, né? Viagens que estão relacionadas também à questão do bem-estar, para você escolher um local que tenha um spa, um retiro de yoga, experiências gastronômicas são sempre algo que chama bastante atenção. Então, destinos que são recomendados, né, são conhecidos por proporcionarem experiências gastronômicas inesquecíveis. E sempre o que está em alta é a questão mesmo do bucket list, né? Aquela nossa lista de sonhos para conhecer as maravilhas do mundo. Isso é algo que nunca sai e que a pesquisa só reafirmou. E também as séries de TV, né? As séries e programas de entretenimento. Quais os principais roteiros dessa peregrinação pop, Luísa? Ah, sim, isso é muito interessante também, né? Esse conceito de peregrinação pop é algo que vem
se consolidando também muito forte através dos dados que a gente consegue mensurar. E a gente vê que os brasileiros, eles realmente vão atrás dos locais que tem a ver, que foram até as sedes das filmagens, por exemplo, Game of Thrones, né? Que é uma série que é um sucesso absurdo mundialmente. Então, 35% desses visitantes brasileiros dizem querer conhecer destinos como a Croácia, a Espanha, a Islândia, inspirados pela série Game of Thrones e outras séries também, na Nova York e Manhattan, que sempre estão aí atualmente através também da série Billions, que faz bastante sucesso, e também destinos nacionais. A gente teve um grande boom de procura por destinos no Nordeste, ali na região de Piranhas, por exemplo, quando estava na época da novela Velho Chico. E agora a gente também consegue ver um aumento muito, muito expressivo na região do Jalapão, conta da novela. A gente já consegue mensurar isso por conta da novela das 9, né, que está atualmente no ar. Então, isso é bem bacana também de ver como que a gente consegue juntar a cultura pop, né, com as tendências de viagem e gerar um conteúdo e uma experiência cada dia mais relevante para esse viajante. Legal. E vocês identificaram também 5 destinos emergentes para os brasileiros em 2018. Então, conta pra gente para onde que o povo quer viajar em 2018, que lugares? Então, esses destinos, eles são emergentes, né? Eles são até, assim, um pouco exóticos. Sim. Mas justamente a gente trouxe eles como destaque porque eles são destinos que provavelmente eram pouco acessados, pouco procurados, e eles estão apresentando uma curva de crescimento muito expressiva. Por exemplo, a cidade de Sapporo, no Japão. Em segundo lugar, Nashville, nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, Bucareste, na România. Em quarto lugar, Zakopane, na Polônia. Quinto lugar, Taitung City, em Taiwan. Meu Deus. Sexto, Brisbane, na Austrália. Sétimo, Portland, Estados Unidos. Oitavo lugar, Lima, aqui, né? Peru. E aí o nono também na América Latina, Bogotá, que é legal. A gente vê também esse turismo de América Latina crescendo. E em último, nesse top 10, né, a gente tem Hanover, na Alemanha. Uau! Esses são os destinos que são destaque por estarem crescendo, né? Claro que eles sempre estão atrás de destinos mais... que eles ficam no total, né? Claro que existem mais brasileiros viajando para aqueles destinos, como a gente falou, né? Que são os sonhos de consumo. Sim. Itália, França, etc. Esses são os globais, assim, da pesquisa, os internacionais. Todo mundo, os mais votados pelos viajantes, por quem respondeu a pesquisa no mundo inteiro, certo? Para os brasileiros, parece que apareceu também... Esses são dos brasileiros. É o ranking global, mas do recorte da pesquisa já dos feito brasileiros. com hoje. Isso, com o consumidor brasileiro. Surpreendente. E para continuar aqui, em 2018, vocês identificaram que as pessoas vão viajar mais em grupo? Como vai ser essa composição dos viajantes? Mais grupo, mais sozinho, mais... Parece que isso também é um dado da pesquisa, né? Que vocês identificaram. Sim, com certeza. A gente tem toda essa questão mesmo de que grande parte dos consumidores estão se sentindo mais confiantes, e isso favorece tanto a questão das viagens em grupo, né, quanto também as viagens individuais. Eu acredito, era muito mais difícil anos atrás você se sentir confiante para conseguir reservar todo um pacote, né, de viagem, desde da escolha do local para onde você vai até a hospedagem sozinho. E aí, à medida que as ferramentas tecnológicas vão te dando essa confiança, você também consegue ter mais expectativas de viajar por você mesmo, né? Ou então com um grupo menor de amigos, né? Mas eu acho que o bacana é isso, é que a gente vê um grande mix, né? Um mix de pessoas que se sentem mais confiantes para viajar sozinhos e também pessoas que têm mais opções para conseguir organizar uma viagem em grupo ou com amigos. Legal. E para finalizar... E mais barato também, né? Sim, que é com super certeza. Importante para o consumidor brasileiro. É isso aí.
E para finalizar aqui, que a gente já está com mais de 20 minutos, conta um pouquinho, o Booking é uma empresa, a Booking, né? É uma empresa de turismo ou de tecnologia? Qual o tamanho da operação do Brasil? Conta um pouquinho dos bastidores da Booking para quem está nos assistindo. Nós estamos, com certeza, né? A Booking é uma empresa de tecnologia, né? E a nossa missão é empoderar todos os viajantes ao redor do mundo para fazer o maior número e a melhor experiência de viagem possível. Essa é a nossa missão global, né? Empoderamento para esse viajante. A operação no Brasil, ela começou poucos anos atrás, né? De 2009 aí para 2010. A gente começou com o escritório Rio e São Paulo. Hoje a gente já tem 5 escritórios, né? Com a abertura de mais alguns, tomara, aí para o ano que vem. Então a gente tem Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Natal, atualmente, acredito, com algo em torno de 200 a 300 pessoas. Muito bacana também a gente frisar que a nossa CEO global é uma mulher. Olha. O nome dela é Gillian Tams, uma holandesa maravilhosa, poderosa. E dizer que essa diversidade, ela não é só a diversidade que aparece no nosso número de propriedades, no nosso número de destinos, nos tipos de viagem que a gente consegue proporcionar para os viajantes, e sim também dentro da empresa, né? Isso vem de dentro para fora. Então a gente fica muito feliz com essa oportunidade de mostrar os nossos rostos, né? Através com vocês. Muito obrigada, porque essas pessoas que trabalham aqui no Booking Brasil, elas são realmente muito especiais e querem ajudar o consumidor brasileiro a realizar qualquer tipo de sonho de viagem. Que viajar é um sonho, né, gente? Então, total. Estamos aí para ajudar vocês nessa missão. Muito obrigada, Luísa Boller, diretamente do escritório da Booking, do Rio de Janeiro. E obrigada por falar com a gente. Foi muito legal. Obrigada. E também, só para lembrar que nos próximos dias, no Facebook da Viagem e Turismo, vocês vão ver mais sobre a Booking.com. É isso. Obrigada, Luísa, obrigada. Estamos finalizando aqui a nossa transmissão. E vocês fiquem com a gente, porque ainda tem muito mais entrevista de viagem, várias pessoas bacanas, vários viajantes contando um pouquinho das suas experiências e das suas aventuras pelo mundo aqui. Muito obrigada. Tchau, Luísa. Valeu. Obrigada.